do Accumulation Trend Score. Esse é um indicador que a gente vem trazendo já, a gente gosta de trazer bastante ele, né? A gente não, a Glassnode gosta de trazer bastante ele. Eu particularmente gosto também, porque ele mostra para nós justamente o comportamento dominante no mercado conforme o ciclo está andando, né? Conforme o preço está andando, né? As regiões de preço e tudo mais. Então a gente tem aqui, quando esse indicador aqui, a linha aqui é o preço do Bitcoin, né? E a gente tem essa distribuição de cores, né? Então, quando a gente está com essa cor amarela, a gente quer dizer que isso quer dizer para nós que o mercado ele está preferencialmente distribuindo moedas, né? Ou seja, ele está vendendo moedas. O comportamento dominante no mercado é de venda. Quando a gente tem aqui um laranja para roxo, o mercado está em equilíbrio, ou seja, o mercado está comprando, está distribuindo, ou a gente está em alguma região em que o mercado está, a gente tem uma atividade on-chain bem baixa. E quando a gente tem essa cor roxa, isso mostra para nós que o mercado está acumulando muito, ou seja, o comportamento dominante no mercado é de compra, o mercado está comprando, 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 comprando. Então a gente tem algumas situações aqui, né? Essa linha tracejada aqui, que é o ciclo, a base de ciclo, ele chama atenção para nós, e a gente tem um comportamento, né? Então a gente tem o mercado distribuindo em um bull run. Então, quando a gente chega próximo do topo do mercado, aqui a gente tem uma acumulação muito grande e depois essa acumulação vira distribuição, né? Então, a gente entra naquela fase que fez máximas históricas, o mercado começa a cair, faz um pivô de baixa, inicia um bear market, e a gente tem essa dominância de distribuição que vem durante um bom tempo e a gente chega nessa base, né, do ciclo, né, que o mercado para ali e fica um tempo lateral nessa região. A gente teve isso em 2018 e a gente está tendo isso agora aqui em 2022. Então, quando ele chega, né, muito próximo dessa base, dessa linha base aqui do ciclo, ele entra num período de equilíbrio, que é justamente esse E aqui, que ele chama atenção para nós. Quando a gente entrou nesse E aqui, ele foi um pouco antes a gente ter um evento de capitulação. Então, a gente tem esses eventos de capitulação que o preço cai com muita força, e a partir do momento que a gente tem esse preço caindo, essa capitulação no mercado, essa capitulação do preço, a gente tem uma tendência de acumulação muito forte dessas grandes entidades. Então, que são esses círculos verdes aqui, o A, né? Ou seja, uma acumulação muito forte. Então, a gente tem uma capitulação e uma acumulação muito forte. Após essa acumulação, a gente entra novamente num período de equilíbrio. Entrou ali, o mercado espera, tenta digerir o que está acontecendo, a gente tem um rally de alívio, né, um rally de bear market, vamos dizer assim, um rally de ciclo de baixa, que é esse rally de alívio que a gente teve recentemente aqui, né, dos 18 a gente chegou a bater nos 24 e lá a gente teve uma grande distribuição novamente. Então esse aqui foi um rally de alívio. Então esse D pontilhado aqui, círculo D pontilhado, ele chama atenção para nós, que é justamente essa distribuição que essas grandes entidades fazem, né? Então a gente viu nas semanas atrás aí também analisando a distribuição de bitcoins por faixa de preço, e a gente viu que quando a gente bateu a região de 18 ali, mais ou menos, a gente teve uma acumulação muito grande de moedas naquela faixa de preço. Quando a gente chegou nos 24 ali, a gente teve praticamente todos esses investidores que compraram nessa faixa de preço distribuíram novamente, ou seja, foi um rally de alívio onde o mercado realiza algum pequeno lucro ou bate em algum preço muito próximo do seu preço de entrada e o mercado distribui e volta a cair, né? Volta a continuar a tendência de baixa. Então, esse D, ele vem justamente depois desse equilíbrio após uma capitulação, né? Após essa distribuição, a gente entra novamente numa fase de equilíbrio, que é isso que ele chama atenção para nós, onde o mercado não sabe muito o que vai fazer, e depois dessa fase de equilíbrio, a gente então inicia, né, marcou realmente aqui esse fundo de mercado, então a gente inicia uma bull run aqui, né? Isso aconteceu no último ciclo de baixa que a gente teve de 2018 a 2019, e esse padrão de comportamento ele vem se repetindo agora aqui em 2022. Então, tudo isso que eu acabei de comentar realmente aconteceu aqui também, né? A gente tem aqui essa linha base aqui do ciclo, teve essa questão de equilíbrio antes, teve as capitulações aqui, né? Primeiro a capitulação da Terra Luna, depois a capitulação dos mineradores e dos long-term holders que a gente trouxe aqui. A gente bateu os 18 lá, tivemos esse rally de alta, esse rally de alívio, né? Que bateu no 24, tivemos essa distribuição e agora a gente está nessa fase de equilíbrio novamente, né? Ou seja, a gente está repetindo um padrão que a gente teve no último ciclo de bear market e que marcou um fundo de mercado, né?
O próximo indicador, ele compara agora a situação que a gente está hoje, né? Então, a gente pega aqui de abril desse ano até outubro desse ano, e a gente tenta comparar a mesma coisa, o mesmo comportamento dos investidores que a gente comparou agora, né? Então, a gente teve aqui, né, em junho aqui, o mercado tendo essa capitulação, a gente teve essa acumulação muito forte aqui, né, tanto das baleias quanto dos camarões. Esse foi um dado que a gente trouxe, a gente chamou atenção para nós, né, nessa época, enquanto o restante do mercado aqui, né, entre os camarões e as baleias, estavam nessa fase de equilíbrio aqui. Então a gente teve esse rally de alta, né, esse rally de alívio, e a gente teve essa realização bem forte. E essa realização ela se dá justamente aqui de quem tinha mais de um Bitcoin até quem tinha até 10 mil Bitcoins. A gente tem uma realização forte nessa faixa de preço aqui, que foi ali dos 22 aos 24 mil. E depois disso, a gente tem as baleias fazendo uma distribuição muito forte que trouxe o mercado novamente para a faixa de preço que a gente está, né? A gente veio testar o 18, 19 novamente, e agora a gente está lateral nessa região, enquanto o mercado todo fica em equilíbrio e as baleias fizeram o mercado cair. Agora a gente tem, né, no final de setembro para cá, as baleias aqui de 1.000 bitcoins até 10 mil bitcoins voltaram a acumular com uma certa força, né? Então a gente teve uma questão de equilíbrio, né? Uma forte acumulação aqui, equilíbrio, distribuição, equilíbrio novamente. Agora a gente está tendo uma acumulação das baleias. Então chama atenção para nós justamente esse interesse das baleias acumulando novamente, né? Nesse reteste de fundo de mercado que a gente está. Já que a gente está comentando das baleias, então vamos entrar um pouco mais nelas e começar a mapear mais elas, né? Então aqui a gente tem esse gráfico, ele mostra para nós os depósitos e os saques das baleias nas exchanges, né? Lembrando que quando uma baleia ela está depositando o seu Bitcoin na exchange, ela está depositando esse Bitcoin para vender o Bitcoin, porque a baleia guarda o seu Bitcoin em uma wallet, né? Em uma cold wallet, em algum lugar que não é na exchange. Então, quando ela deposita esse Bitcoin na exchange, ela está com a intenção de vender esse Bitcoin. Quando ela saca esse Bitcoin da exchange, ela está com a intenção de guardar, né? Ou seja, ela está acumulando. Então, quando a gente tem um depósito, é um sinal de que a gente está distribuindo, que a baleia está vendendo. Quando a gente tem um saque, o withdrawal, quer dizer que a gente está acumulando, né? Que a gente está investindo em Bitcoin. A gente não, né? No caso, essas baleias, mas serve para nós também, né? Então, aqui a gente pode ver que a gente teve um belo montante de saques aqui das baleias de 15, mais de 15 mil bitcoins nesse último mês, né? Então, e é o maior saque que a gente teve desde a capitulação em junho, né? Então, a gente teve a capitulação em junho aqui, que a gente beirou aqui quase 20 mil. Agora a gente está aqui com esse saque grande aqui das baleias de mais de 15 mil bitcoins aqui, né? Então, chama atenção isso para nós, né? Justamente que elas realmente estão acumulando, e vem a calhar com o que a gente acabou de comentar aqui, né? Que elas estão acumulando desde o final do mês de setembro para cá, elas vêm acumulando com uma certa força e estão sacando esses bitcoins, né? Estão guardando esses bitcoins para a gente ver o quão elas estão acreditando nessa faixa de preço. E também vem a calhar com o que a gente trouxe na semana passada na questão dos mineradores, né? Que os mineradores voltaram a religar as suas estações de mineração. Então, esse sinal dos mineradores voltarem a ligar é um sinal muito construtivo para o Bitcoin. E como a gente está vendo, as baleias estão tendo esse saque muito grande também, então também é outro sinal bem construtivo da crença, né, dos investidores, dos grandes investidores, dos mineradores, e como a estrutura do Bitcoin está cada vez mais madura, né? Esse é um sinal para um médio a longo prazo bem forte, bem interessante, bem construtivo, tá? Dando continuidade aqui nas baleias, a gente vai tentar encontrar agora, esse próximo indicador, ele tenta rastrear para nós o custo delas, né? Então, os realized prices, né? Então, a gente tem um inflow e um outflow de realized price das baleias, para a gente tentar entender aonde são esses limites psicológicos delas, né? Então, esse indicador, né, esse inflow e outflow, ele quer dizer, né, a entrada e a saída, né, ou seja, os saques e os depósitos que a gente comentou agora, né? Então,
A Grassnode rastreia justamente os preços em que foram feitos esses saques e os preços que foram feitos esses depósitos, né? Então, a gente tem basicamente o preço de venda e o preço de compra das baleias, e com isso a gente tenta encontrar o preço médio delas, né? É isso que esse indicador traz para nós. E esse indicador mostra para nós que o preço médio, né, vamos dizer assim, das baleias, ele está aqui em 15,7 mil dólares, tá? Então, esse indicador ele vem aí desde janeiro de 2017 sendo calculado, então a gente tem esse preço médio das baleias de 2017 para cá, né? Ou seja, 5 anos aí a gente tem uma média de preço das baleias que está nessa faixa de preço, ou seja, mostra para nós uma região de possível defesa se o Bitcoin vier a cair, com certeza vai ser uma região de defesa.